Bom dia, pessoal. E a pergunta é a seguinte: quando você está no campo de missões e vem aquele problema que você sabe que você não tem força, você está ali desenvolvendo o projeto, você está no desenvolvimento do projeto, o projeto está em andamento, a obra de Deus está em andamento no campo missionário, e aí você vem um problema assim que você olha para um lado, olha para o outro e você já olha para outras pessoas, né, que já caíram diante desse problema. É interessante, eu estava meditando uma palavra, eu quero compartilhar com vocês. Eu vou levar meus filhos no colégio, depois eu estou indo lá na igreja, na Missão Siloé, e nessa volta eu tenho que entregar uma máquina pro irmão, né? Aí, uma máquina de soldar que eu peguei emprestado, vou devolver pro irmão. E a gente vai conversando sobre isso aí, vamos lá. Acabei de deixar minha filha aqui na escola. Agora estamos indo para a igreja. Vamos lá. Vou esperar o irmão Luiz lá na igreja. Olha um carro de placa paraguaia aí na frente. Aqui é como eu já tenho mostrado para vocês, né? Você vai do lado do Brasil, do lado do Paraguai, eu do lado do Brasil, né? Você vai do lado do Paraguai, você vai encontrar um monte de carro brasileiro andando, normal. E você vem do lado do Brasil, é a mesma coisa. Você vem do lado do Brasil, é a mesma coisa. O pessoal do Paraguai, né? Aí no meu bairro, dá pra ver que tem muita gente que mora lá. Os carros ficam parados lá na porta. E é isso aí, vamos lá. Bom, já chegamos aqui na Missão Siloé. Aqui é o nosso. Agora eu vou esperar o irmão. Ele ficou de vir, deixa eu ver aqui. Agora são 7 horas. A gente combinou ele vai vir aqui para buscar uma máquina, né? Eu vou passar para ele. Enquanto isso, a gente vai falando do assunto sobre quando os problemas eles chegam, né? A nossa vida no campo de missões. Vamos lá, vamos entrar ali e a gente vai conversando sobre esse assunto aí. Aqui na igreja nós temos uma irmã que ela mora aqui, né? Então tem a casa pastoral lá em cima. Aqui embaixo é o refeitório, como vocês já tenham mostrado em outros vídeos. E tem a casa pastoral lá em cima. Às vezes eu venho aqui no templo para poder orar, né, de tarde, mas é bênção, estamos aqui. Bom, amados, tem um momento, olha só, que é o tempo da Missão Siloé. Existe um momento que é muito importante você entender que você está num projeto, está diante de um projeto, desenvolvendo um trabalho. Isso não quer dizer que está tudo bem para você. Isso não quer dizer que os problemas eles não vão chegar, né?
você não vai ter problema. Problema todo mundo tem. Existe aquela situação que você está desenvolvendo o trabalho, você está em pleno desenvolvimento da obra, trabalhando, fazendo aquilo que Deus colocou para você fazer. E aí vem aquele dia que aquela situação adversa, que você chega a essa conclusão, não, agora não tem mais o que fazer, né? Eu não tenho mais o que fazer, já acabou, já olhei para frente, para trás e, sabe, você fica sem condições mesmo. E esses problemas, eles vêm. Hoje de manhã eu estava lendo 2 Reis, deixa eu abrir aqui, 2 Reis, capítulo 18, e estava dando uma meditada nesse texto, né? A situação quando o rei da Síria, primeiro ele invade Samaria e depois ele vai também para cima de Judá, e a Bíblia deixa claro no versículo 12 por que o rei ele invade o rei da Síria e ele destrói a Síria. Ele diz assim: portanto, porquanto não obedeceram à voz do Senhor. Ou seja, Samaria, que é o reino do norte, né? Desde a época de Jeroboão, quando Jeroboão ele sai de Jerusalém, se desvincula de Israel, né? Na época de na época do filho de Salomão, de Roboão, que Jeroboão, ele era servo de Salomão. E aí o camarada era meio rebeldezão, ele sai correndo para o Egito. Interessante que essa figura do Egito está sempre presente, né, nesses momentos. O Egito representa o mundo, o Egito representa a força humana, o Egito representa o lugar de onde Deus nos tirou, e nós estamos hoje no lugar de cumprir o propósito de Deus. O Egito é você voltar para esse lugar que não é o propósito de Deus, né? O povo de Israel estava lá no Egito, Deus tira eles de lá e traz ele aqui deixa eu pegar meu café ali, o café tá... Tá esquecendo meu café. O Egito é muito isso. O Egito é esse lugar aonde Deus te tirou você estava escravizado, você estava ali, Deus te tira e te coloca num lugar que é a terra prometida por Ele, o lugar da provisão, o lugar de você cumprir o propósito de Deus. E todo esse momento de você retornar e voltar ao Egito e você buscar um apoio no Egito é muito isso, né? Você voltar, sair daquele propósito de Deus. E Jeroboão é isso. Jeroboão ele sai de Israel, vai para o Egito, aprende tudo que é errado, adoração a bezerro. Olha só. E aí quando ele volta na época de Roboão, que é o filho de Salomão, a Bíblia diz que ele desvincula de Judá, leva as 10 tribos, e o que ele faz? A palavra de Deus fala que ele coloca um bezerro para adoração em Dan e Beceba. Ou seja, o povo antes todo mundo tinha que vir para Jerusalém para adorar. Agora não, vamos facilitar as coisas, né? Agora nós temos um bezerro lá em Dan e em Beceba. Interessante quando ele sai do Egito também, e que Moisés vai lá para o monte, né? Para Deus vai dar as tábuas da lei, aquela coisa toda. O que o povo faz lá embaixo para adorar? Faz um bezerro, né? Então Samaria foi sempre isso, esse lugar bem desviado, né? Aquele povo que distancia, que sai da presença, sai do propósito. E a Bíblia diz aqui, porquanto não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, antes violaram a aliança. E olha que Deus mandou profeta, Deus manda homens para poder falar, mas coração endurecido, né? E tudo quanto Moisés, violaram a aliança, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, não ouviram e nem fizeram. Eu estava lendo uma outra Bíblia em espanhol que fala, nem colocaram por obras. E aí, o momento da ruína vai chegar, tá? Por quê? Porque você está tendo a oportunidade de ter essa mudança e não tem. O duro é que você está fazendo a obra de Deus, tudo do jeito que é para ser, na vontade de Deus, tá? E você está vendo isso. Você está vendo esse mau exemplo. E que muitas vezes o que fixa a nossa mente é a queda. Mas você
muitas vezes a gente esquece o processo que levou àquela queda ali. Essa é a questão. Ezequias, que era o rei de Judá, ele estava observando tudo isso. Chegou o momento que aquele rei também veio para ele. Isso aconteceu, a Bíblia diz, no ano 6º. Aqui, deixa eu ver, no ano 6º de Ezequias. E aí a palavra do Senhor diz aqui que no ano 14º, ou seja, no terceiro ano, no segundo ano de Ezequias, deixa eu ler aqui para eu não falar bobeira para você, ele, no 4º ano do rei Ezequias, subiu Salmanassé, rei da Síria, contra Jerusalém e a cercou. Isso no 4º ano. Então, quando foi no 6º ano, eles conseguiram tomar Israel, tá? Então, no 4º ano de Ezequias, ele sobe e sitia Samaria. Então, foram 2 anos sitiados Samaria. Quando eles venceram a batalha, destruíram tudo, venceram, né, aquela fortaleza e destruiu, levou o pessoal cativo, o reino do norte, aquela coisa toda. Só que no 14º ano de Ezequias, acontece agora com ele. Ou seja, depois de 7 anos depois, né, vai acontecer com ele. O rei Ezequias, ele vem de lá, o rei, aliás, da Síria, ele vem de lá contra Ezequias. E a primeira coisa que ele faz, Ezequias, ele vê que não tem força para vencer. Ele tenta resolver coisas pelos seus meios. Ele vai tentar negociar, vai tentar falar com os generais, com o rei da Síria. O que eu posso fazer? Né? Tá. E aí a palavra de Deus fala que ele pede ouro. A Bíblia diz aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, hoje eu estava lendo. Então o rei, aqui no versículo 14. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Primeiro ele faz isso, mas aí depois ele volta novamente. E agora ele volta para conquistar. Ele não importa. Ezequias tirou o ouro que era do templo, onde tinha ouro e onde tinha prata, ele rapou tudo. E era um peso, né? Mas mesmo assim não deu jeito. Ele volta novamente agora para poder conquistar. E sabe, o segundo ponto aqui que a gente vai vendo aqui é o seguinte: que você, diante dos problemas, não é pecado você tentar resolver esses problemas, tá? Não é pecado. Eu acho que tem muita gente que pode até fazer algo diante das dificuldades, está no campo, tá? Pode fazer algo e muitas vezes não faz, tá? Não faz por onde, não arregaça a manga, né? Para poder lutar, não tá nem aí. E às vezes depois fica chorando as mãos. Então faça, não é pecado, tá? Você não vê Deus repreendendo Ezequias porque ele foi lá e tentou resolver e tentar. Você não vê isso aí. Mas muitas vezes você vai ver que a sua força é pouca, né? E é o caso aqui do rei da Síria. Ele pega o ouro, ele pega o recurso, mas ele volta novamente. E essa terceira volta que ele vem, essa outra vez que ele vem, ele já vem ali com a posição de atacar aquilo que Ezequias estava confiando, o que supostamente Ezequias confiava. O rei pensou assim: ele está aí tranquilo porque ele confia no Egito. E aí você vai ver o rei falando: olha, você está confiando em quem? Naquele bastão lá quebrado, lá que se você se apoiar nele lá, as frestas vão entrar pela sua mão, né? E mais adiante o rei, ele fala o seguinte, o enviado do rei, né? Rabsés, um nomezinho esquisito. Mas ele diz assim, você está confiando no Egito? E você está confiando no Senhor? E ele diz assim, Deus me enviou aqui, foi o Senhor que me enviou aqui. Sabe, irmão, é aquela situação, já vou finalizar aqui minha meditação, é aquela situação que você vive, que você fala assim, não, essa situação que eu estou passando é uma situação permitida por Deus. Se esse problema está vindo para acabar com as coisas, é porque realmente o meu tempo acabou aqui. O que eu tinha que fazer eu fiz e acabou, sabe? E o inimigo, ele começa a trabalhar nisso aqui. Fui eu que... Foi o Senhor que me enviou, foi o Senhor Jeová que me enviou aqui. Ele me disse, entra nessa terra
e conquista e destrói essa terra, né? Então, amado, onde é que me alegra o coração? É quando você entra no capítulo 19, segundo os Reis, capítulo 19. A Bíblia diz que os emissários de Ezequias se reúnem com ele, que é os que estavam conversando, né, com os generais do rei da Síria, se reúnem, estão com as vestes rasgadas, né, situação bem complicada. E a Bíblia diz que eles vão na presença do profeta Isaías. Então tá ali o rei, tá o profeta Isaías. Deixa eu ver se o irmão chegou. Não chegou não. Tá o rei, tá o profeta Isaías, e eles vão na presença do Senhor. E quando eles vão buscar a Deus, quando eles estão nesse momento de buscar ao Senhor, o que vai acontecer? Deus envia uma palavra ao profeta. Acho que o irmão chegou. Só um momento aqui. Acabou de chegar. Então Deus dá uma palavra de vitória. Amém? Bom, deixa eu atender o irmão aqui, já eu volto. Pronto, o irmão já foi. Ele veio buscar uma máquina aqui na igreja, né? Uma máquina de solda. Mas, amados, para a gente terminar aqui, a gente medita na palavra. Eu faço muito isso, eu estou lendo ali a palavra. E aí eu me coloco no lugar de Ezequias. Ezequias como missionário, né? Que Deus colocou ele ali à frente para desenvolver um projeto. E tá ali no lugar dele, fazendo a obra, fazendo o trabalho que Deus colocou. E aí se levanta contra ele um problema que vem para destruir, vem para acabar com tudo. E é isso que acontece. Eu animo você a dar uma lida aí, Segundas Reis, capítulo 18, e entra no capítulo 19. Você vê um pouquinho essa sequência, né? Olha, irmão, é de abalar muitas vezes você que está à frente do trabalho, quando você começa a passar por determinados problemas, e aí você levanta a cabeça aí, ó, aí você vai olhar para o outro missionário, o outro pastor ali do campo, o outro que estava com um trabalho mais ou menos igual ao seu, o meio de manutenção igual ao seu, e aí você vê ele rodar, e aí, olha, isso aí é de abalar, tá? Toca o coração. E algo muito interessante que acontece nesses momentos também de dificuldade é justamente isso. O inimigo, ele vem, ele começa a minar os lugares de confiança. Isso é bom também para a gente também ter uma autoanálise, né? Será que nós estamos confiando no Egito? Será se nós... Porque o rei da Síria, ele teve essa percepção. Ele está confiando no Egito, né? E aí minha pergunta a ele, será se Ezequias estava confiando no Egito? Será se eu estou confiando no braço humano e nas condições humanas? Ezequias, o rei Ezequias, ele fez o que pôde. Ele tinha ouro, tinha prata, o que ele tinha, ele tentou resolver, não deu certo. E a questão é, onde é que ele vai poder se apoiar? No Egito? É o Egito que era a força, né? E o rei da Síria, ele fala, você está confiando no Egito? Então o Egito é muito isso, aquilo que é o nosso passado, né? Aquilo que é o braço humano e até o braço que é fora do propósito de Deus, as condições que é fora do propósito de Deus. Deus sempre condenou esse tipo de ação, né? De você voltar para o Egito, né? O rei não podia nem comprar cavalo do Egito, Deus. Mas é isso aí. E a gente vê como que o rei de Israel, ele alcança vitória buscando ao Senhor. Vai lá para o profeta, né? E o profeta dá a palavra. Olha, o Senhor vai lançar um espírito e eles vão ficar todo confundidos. E com isso eles vão voltar lá para a terra deles. E quando ele chegar lá, ele vai ser morto à espada. E foi justamente isso que aconteceu. Ou seja, o Senhor revela para Ezequias o que ia acontecer. Aí o Ezequias fica só olhando, observando, e aí ele vai vendo o mover de Deus. Realmente houve uma confusão, eles pensaram um monte de coisa, retornaram lá para a Síria, porque acharam que um exército ia entrar, aquela coisa toda. Quando chega lá, tem uma emboscada lá para o general, ele acaba sendo morto lá, e aquela situação acaba. A gente sabe da história que, infelizmente, mais adiante vai passando os reis, passa o período que era até uma palavra do Senhor, né, a Ezequias,
passa o período de Ezequias, vem outros reis e mais adiante, infelizmente, Israel, né, Judá, é levado cativeiro na época de Nabucodonosor, né? Mas é isso aí, meu irmão. É bom a gente meditar na palavra, né? E a gente olhar para a nossa vida, saber que os problemas no campo ele vem, as oposições. A questão é qual é a sua atitude diante de Deus? Qual vai ser a sua atitude diante do Senhor? Tá bom? Deixar essa palavra para sua meditação. Estamos aqui no templo aqui da Missão Siloé. Estamos aqui já há pouco mais de 2 anos aqui no Paraguai trabalhando, né? E graças a Deus. E vamos seguir adiante, fazendo a obra do Senhor. Estamos aqui no Paraguai trabalhando, sempre dando uma força também à Missão por Compaixão, que daqui da fronteira para dentro do Paraguai, a base está a 200 quilômetros, e também sempre à frente do projeto, o programa de apoio evangelístico, avançando aí com essa obra na América Latina. São muitos os desafios, né? Por isso que eu fico lendo esses textos e eu falo, meu Deus, mas Deus é o Deus da vitória. Um abraço, Deus abençoe.